funciona. Capítulo 19 de 1 Reis. Vamos falar então do que eu consigo falar. Versículo 19 diz assim: Elias saiu e encontrou Eliseu. Minha tradução é a nova linguagem de hoje, talvez seja um pouco diferente da sua. Que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá primeiro me despedir de meus pais, e depois eu irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não impeço. Versículo 21. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os bois e os matou. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando com o seu ajudante. Bem, pensavam que eu iria desistir. Eu lembro até de uma música que diz assim, achavam que eu estava derrotado. E é sobre isso que eu queria falar. Sobre momentos da nossa vida em que as pessoas que estão ao nosso redor pensam que nós vamos desistir. Elias, ele é um profeta, e ele está nesse momento aqui, quando ele chama Eliseu, ele está querendo continuar, querendo que o ministério profético, mesmo com ele se despedindo, possa permanecer, e ele está preparando Eliseu. E ele encontra Eliseu, e Eliseu está trabalhando na terra, está com os seus carros de bois. Ele simplesmente joga a capa em Eliseu, e Eliseu entende o seu chamado, entende a sua convicção. E Eliseu fala para Elias: olha, deixa, eu vou com você, eu só quero fazer duas coisas. Eu quero me despedir dos meus pais, e depois ele vai lá, se despede dos seus pais. Então ele volta, e ele pega o carro de boi, que era o instrumento do seu trabalho, e diz o texto que ele queima os carros de boi, e ele faz um churrasco ali com os próprios bois, dá de comer a todo mundo, e então ele segue agora com Elias. Irmãos, ninguém nos disse que seria fácil, porque a nossa caminhada, ou os nossos sonhos, ou os nossos projetos, ou a nossa vida com a família, ninguém nos disse que seria fácil. E eu tenho para mim que o que Deus quer fazer conosco é o que Eliseu fez aqui. Eliseu, ele entrou na causa, entrou no ministério de uma tal maneira em que quando ele se despede dos seus pais, e quando ele vai lá e pega o instrumento do seu trabalho, a sua empresa, os seus carros de bois, e ele taca fogo naquilo, ele desiste de tudo aquilo, Deus estava levando Eliseu a um lugar em que naquele lugar, naquele momento em diante, era impossível Eliseu voltar atrás. Ou seja, Deus colocou um lugar na caminhada de Eliseu em que daquele ponto em diante ele não poderia mais voltar atrás. E é muitas vezes isso que Deus quer fazer com aquilo que nós temos nos nossos corações. Seja nossos sonhos, seja a nossa caminhada na fé como discípulos de Jesus, seja o nosso ministério, seja a nossa vontade de fazer parte de uma igreja, seja os nossos compromissos com as nossas famílias, com a nossa vida de casado. Deus quer nos levar em um lugar que eu queria chamar de plataforma das convicções, em que daquele lugar em diante, de agora em diante, dos próximos passos a seguir, eu não consigo mais voltar atrás. Ou seja, Deus quer nos colocar em uma situação em que nós eliminemos por completo o nosso plano B. Porque muitas vezes o que está nos impedindo de avançar é porque nós temos sempre um plano B nas nossas mangas. Ou seja, se não dá certo eu vou fazer isso. E você já tem tudo arquitetado na sua mente para que, se caso não der certo, você comece a agir de uma outra maneira. Mas existem algumas coisas nas nossas vidas que Deus exige de nós uma convicção tamanha de que os planos B sejam literalmente rasgados, apagados da nossa mente.
para que agora eu estou convicto que eu quero para a minha vida é isso, e eu vou me apegar a isso de tal forma que eu não vou largar por nada. Ou seja, mesmo que as pessoas pensem que eu vou desistir, mesmo que eu mesmo pense que eu vou desistir, eu não vou abandonar, porque eu decidi isso e está decidido. Eu vou até o final nessa decisão. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre não desistir é isso. Para você não desistir de algo que você está sonhando, de algo que você está planejando, de um estilo de vida que você adotou, a primeira coisa é: rasgue, não fique planejando uma segunda opção. Não tenha medo de dar errado. Eu e a Carol, às vezes a gente assiste o Shark Tank, que é aquele programa de empreendedores. E tem uma pergunta que eles sempre fazem, eles perguntam assim: tá, você abriu esse negócio, mas você tem esse negócio e tem mais alguma coisa? E se o cara fala assim: eu estou ainda na minha empresa e tenho esse negócio, ele não aceita a proposta de patrocinar aquele projeto, porque essa pessoa ainda está com um plano B. E muitas vezes, não digo em tudo, mas muitos dos planos das nossas vidas exigem de nós que nós eliminamos as possibilidades de desistir. Em outras palavras, você tem que desistir de desistir. Se tiver que desistir de algo, desista de desistir. Plataforma das convicções. Algumas coisas da nossa vida nós temos que estar amarrados com isso, presos a nisso e não abandonarmos jamais. Quando eu ainda namorava com a Carol, eu ia na casa dos familiares dela lá em Minas, e ela tem um tio chamado Souza, e ele é muito brincalhão. E naquela época, era uma época que eu não sabia ainda ao certo se eu ia querer ser pastor, ou se eu ia querer ser um monge no Tibete, ou alguma coisa assim, não estava com muitas convicções. E ele fazia uma brincadeira que me deixava sempre pensativo. Ele falava assim: ô garoto, você tem chamado ou você tem psil? Né? Ou psil, a gente às vezes chama as pessoas psil. Ele falava isso para mim: você tem chamado ou você tem psil? Você está certo do que você quer? Você tem chamado ou você tem psil? E às vezes eu ria ali, mas quando eu ia me deitar ou em algum momento eu ficava pensando: será que eu tenho um chamado ou eu tenho um psil? E eu ainda estava na minha questão do meu ministério ainda em dúvida, porque tudo começa com dúvida. Às vezes um namoro começa com uma dúvida: vou me casar ou não vou? O noivado ainda às vezes continua a dúvida. Mas quando nós vamos até o altar, diante de um juiz, diante de uma autoridade eclesiástica, seja o que for, aquele momento nós rasgamos as nossas chances de desistir. Acabou. Agora eu estou agarrado em um propósito. Então eu ainda não tinha feito seminário nem nada. Para mim, eu não sabia muito o que eu queria. E aí eu me lembro uma vez que eu estava em casa, eu e Giovanni tem um amigo comum, que é o pastor Alexandre, um homem de Deus. E ele sempre me ligava para me chamar para pregar. E um dia ele me ligou para não me chamar para pregar. Eu achei aquilo muito estranho, porque ele ia conversando comigo. E em um determinado momento ele disse o seguinte: olha, eu queria te dizer o seguinte: você chegou em um determinado ponto da sua caminhada cristã, você chegou em um determinado ponto da sua vocação ministerial, em que agora é impossível você voltar atrás. E depois que eu desliguei daquela ligação, eu fui falar com Deus, eu senti Deus dizendo que agora eu estava no centro da sua vontade. O centro da vontade de Deus é um lugar de convicções. Quando você começa a vir na igreja, e aí você começa a ter uma revelação de quem é Jesus, e aí você se escolhe se batizar, o momento do seu batismo é a plataforma das convicções. Eu estou decidido por Cristo, e agora eu não largo Cristo por nada na minha vida. Aconteça o que acontecer, eu não o abandono. Deus quer que nós eliminemos as possibilidades de nós desistirmos. Como fez Eliseu. Eu vou te seguir, para eu ter certeza que eu não vou voltar para a minha vida antiga, que era trabalhar com esses carros de bois. Eu vou queimá-los todos, e eu não tenho mais nenhuma carta na manga, eu não tenho mais nenhum plano B, eu estou convencido de que eu vou seguir com você. Irmãos, nós estamos vivendo numa cultura
que nós poderíamos chamar, não sei se alguém já chamou isso, eu ouvi, estou recitando sem saber, mas é uma cultura do menor esforço, sabe? As pessoas não querem se esforçar em nada. Eu e o Ronaldo estávamos conversando a respeito disso um dia desses. As pessoas não querem compromisso, porque todo compromisso exige sacrifício, exige esforço. Então muitas pessoas não assumem nenhum compromisso com a igreja. Muitas pessoas, nós temos diversas pessoas que namoram 10, 15, 20 anos e não querem casar, porque o casamento exige compromisso, exige sacrifício, exige esforço. E a nossa cultura é a cultura do menor esforço. Você vê pelo menos, por exemplo, eu estudo inglês, mas às vezes eu vejo lá no YouTube, aprenda inglês dormindo. Como que pode? Eu presencial já há alguns anos e não aprendi nada. Aprenda inglês dormindo? Ok, eu quero. Mas não existe isso. Outra vez o pessoal na minha empresa estava comentando lá de um produto que era perca 30 quilos sem perceber. Quem não quer isso? Então a nossa cultura é a cultura do menor esforço. As pessoas estão propondo fique rico trabalhando em casa. Quem não quer isso? Ficar rico trabalhando em casa. Mas irmãos, pode parecer frase motivacional e é mesmo. O único lugar que sucesso vem antes do trabalho, como as pessoas dizem, é no dicionário. Não exige isso de você querer as coisas sem um esforço. Então exige um esforço, mesmo depois de você estar convicto do que você quer, exige a prática da perseverança, e a perseverança toma de nós um esforço tremendo, um esforço terrível. A segunda coisa que nós temos que ter para não desistir, a primeira é abandonarmos os planos B, e a segunda eu coloquei aqui saiba se auto-encorajar. E aqui tem um pouco a ver com o que a Vivian ministrou aqui no início, e ela citou o Salmo 42. Bom, as pessoas estão pensando que você vai desistir. E quem está pensando que você vai desistir da sua carreira, do seu sonho, do seu ministério, do seu casamento, eles não têm uma palavra de encorajamento para você. Eles não têm uma palavra de ânimo para você. E muitas vezes, para você continuar, você precisa desenvolver a arte de se auto-encorajar, de se auto-animar, porque às vezes ninguém vai te dar uma palavra de ânimo para você permanecer. Muitas pessoas não estão conseguindo sucesso em muitas áreas na sua vida porque desistem muito fácil. Seus sonhos são sonhos descartáveis. É necessário perseguir. Seja o que for que você tem planejado para a sua vida, é necessário perseguir com todas as forças. E você só vai conseguir perseguir se você se auto-encorajar. Você não ora para si mesmo? Você não ora pedindo a Deus por você mesmo? Eu queria que você considerasse a possibilidade de você pregar para si mesmo. Faça uma pregação de convicções, de fé, do que Deus pode fazer para a sua vida, e pregue ela para você mesmo. Ministre para você mesmo. Se não tem ninguém que profetiza coisas boas para a sua vida, profetize você mesmo coisas boas para a sua vida. É isso que faz o salmista no capítulo 42. Ele começa a falar consigo mesmo. Por que está abatido a minha alma? Minha alma, espera em Deus, pois você ainda o louvará. Ele começa a falar dele, com ele, consigo mesmo. Considere a possibilidade de você pregar para você mesmo. Considere a possibilidade de você ministrar para você mesmo, de você mesmo profetizar para a sua própria vida, porque isso é a única coisa às vezes que vai nos encorajar, porque vai muitas vezes faltar pessoas para nos animarem. Observe a mulher do fluxo de sangue, diz o texto que ela falava consigo mesmo: se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela falava consigo mesmo. Considere a possibilidade de você profetizar para você mesmo, porque muitas pessoas não vão te animar, e você vai precisar crer na sua própria pregação, que você está pregando para você mesmo. As pessoas muitas vezes não estão interessadas na nossa ajuda, em nos ajudar.
as pessoas estão mais prontas a chorar com os que choram. Isso é muito fácil, isso é facílimo de conseguir. Difícil é você ter alguém que ria com você. Só você... Uma vez eu tinha um amigo meu, faz alguns anos isso, e eu achava que ele era meio invejoso. Eu falei, vou fazer um teste com ele. Todo dia eu vou contar uma bênção para ele. Eu vou prestar atenção em qualquer bênção e vou contar com ele. Então, eu falava, hoje eu saí mais cedo, meu chefe me dispensou mais cedo, estou em casa. Aí depois mandava uma foto para ele, estou no condomínio, tá sol, estou na piscina. Dias. Irmãos, ele passou a me ignorar. Porque as pessoas não conseguem lidar com a sua alegria. As pessoas só conseguem lidar com a sua tristeza, com a sua miséria. Você acha que, por exemplo, se você ganhar uma herança, você vai ter muitos amigos rindo com você? Você vai ter mais amigos se você perder alguma coisa e ficar chorando pelo que você perdeu, infelizmente. Nós temos que nos policiarmos a nós mesmos para qual tipo de amigo nós queremos ser. Porque é muito fácil ser amigo só das pessoas que estão sofrendo. E aí muitas vezes nós desistimos porque não temos ninguém para nos encorajar. E aí é necessário profetizarmos para nós mesmos. Porque está abatida a minha alma. Falarmos com nós mesmos. Se tem alguém que tem motivo para falar sozinho, é o crente. Né? Nós temos motivos para andarmos na rua orando e conversando com Deus. E também falando com nós mesmos que Deus vai nos dar a vitória. Irmãos, para concluir aqui sobre essa questão de não desistir, eu queria lembrando da história de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, Jesus Cristo reúne com os seus discípulos e ele diz, olha, eu estou indo para Jerusalém, lá em Jerusalém eu vou sofrer e lá em Jerusalém eu vou morrer. E aí Pedro fala para ele assim, não, você não vai fazer isso não. Ou em outras palavras, Pedro estava tentando fazer Jesus Cristo desistir. E Jesus Cristo olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. Irmãos, considere a possibilidade de muitas palavras que vêm na sua vida, que querem te desanimar naquelas convicções que você tem, naquele sonho que você tem para o seu ministério, para a sua família. Considere que muitas dessas ações investidas contra esses seus projetos podem ser, sim, ações demoníacas. Pois foi assim no ministério de Jesus. Ele estava convicto de ir até Jerusalém, cumprir o propósito, mas ele recebe uma palavra dizendo, não vai não, eu não vou deixar você ir. Ou seja, desista desse projeto. E Jesus com Cristo consegue identificar na fala de Pedro a voz do inimigo. Então, muitas das ações contra nós, muitos dos desânimos que vêm contra a nossa vida, que às vezes não dá vontade de levantar e dá vontade de não fazer mais nada, muitos desses desânimos são sim ações do inimigo, ações demoníacas contra as nossas vidas. Jesus Cristo não cede ao discurso de Pedro, pedindo para ele parar, pedindo para ele desistir. Jesus Cristo está convicto no seu chamado. Talvez daquele momento do batismo em diante, ele já sabe que não é mais possível voltar atrás, não é mais possível abandonar o propósito. Ele está agarrado à causa, e a causa é a cruz. E ele vai até a cruz, mesmo com várias investidas do inimigo, de amigos dos fariseus, dos religiosos, querendo o detê-lo antes de chegar na cruz, mas chega um determinado momento que ele está lá. E Isaías fala que ele iria ver o fruto do seu trabalho e iria ficar satisfeito. E o fruto do seu trabalho somos nós aqui hoje reunidos. Por isso que ele não desistiu. E se quisermos um exemplo de convicção, de foco, de objetivo, de estar agarrado, abraçado com uma causa e não abandoná-la jamais, de não ceder, de não retroceder, como diz um filósofo, para trás só se for para pegar impulso. Se quisermos um objetivo desse,
Esse objetivo está na pessoa de Jesus. Ele foi até a cruz quando todos tentaram o detê-lo. Ele foi até lá por mim e por você.